Fique então com os discos voadores e os mistérios da Serra da Gardunha, segunda parte. Pois é lugar sagrado, disse o estranho, apontando na direção do local conhecido como Cabeço da Penha. E ao terminar sua comunicação, disse ainda que se continuar com o que vem fazendo, o homem terrestre verá ocorrerem catástrofes em que se misturarão inocentes e culpados, e não poderemos fazer nada. E com a promessa de voltar mais vezes, o ser desapareceu em seguida em meio à luz com a qual veio, na direção do Cabeço da Penha. Mas enquanto partia, sua voz ressonava na cabeça de Santos, como se viesse de toda a montanha, e repetindo: "Aqui não se mexe, aqui não se mexe." Ao voltar para casa depois do que aconteceu, Américo Duarte dos Santos dormiu um sono profundo a tarde toda, pois se sentia exausto. Após o jantar, por volta das 21h45, saiu ao quintal e viu o que lhe pareceu ser uma nuvem se formar por cima da torre de vigilância de incêndios ali localizada, deslocando-se por cima do Cabeço da Penha e envolvendo-a. De baixo para cima houve uma troca de relâmpagos, e a nuvem assumiu uma cor vermelha escuro, declarou o homem enquanto ouvia dentro de sua cabeça gritos alucinantes, o que o levou a pensar que ela iria explodir. Durante 1 ou 2 minutos ele aguentou aquela agonia agarrado ao pilar de sua casa. Por fim, quando a tal nuvem voltou ao formato e as cores iniciais dissipando-se em seguida, tudo passou e ele se sentiu aliviado, e pôde perceber que tinha sido a única testemunha daqueles fatos incríveis. E as histórias do Guardião da Serra não terminam aí. Sem querer entrar em muitos detalhes, disse que em 22 de junho de 1984 entrou em uma caverna localizada nas entranhas da Serra da Gardunha, onde aconteceram novas e excitantes experiências. Em tal caverna, que a maioria das pessoas erroneamente consideram estar no Cabeço da Penha, Santos relatou ter visto várias naves pousadas sobre uma plataforma de 50 ou 60 metros de largura. As naves tinham formatos variados, sendo umas alongadas, outras cilíndricas e sem portas, mas com janelas retangulares na fuselagem. E havia também algumas pousadas em tripés articulados e com cúpulas escuras. O homem viu ainda 2 naves menores de vidro transparente e com 2 assentos. Ele não avistou ninguém na base, mas se sentiu observado. Após explorar o local, afirmou ter encontrado uma espécie de mesa de reuniões feita de pedra, batizou aquele hangar como Cosmódromo e resolveu sair do tal lugar. Ao fazer isso, sentiu dores de cabeça e foi aí que percebeu que havia passado 3 horas e meia dentro da caverna, sem entender como se passara tanto tempo. Para localizar a entrada da caverna com mais facilidade em quem sabe uma futura visita, Santos espetou naquele ponto uma vara e desenhou uma seta no chão para indicar o caminho. Em uma pedra na entrada da gruta, ele desenhou uma cruz com um pedaço de carvão que havia encontrado. Porém, no dia seguinte, por volta das 7 horas, voltou ao local, mas não encontrou a gruta, nem a seta que tinha feito, e tampouco a vara que deixou fincada. O cenário estava completamente diferente do que tinha visto no dia anterior, mas curiosamente a cruz de carvão ainda estava lá, enquanto a entrada para o cosmódromo havia desaparecido. Durante os anos que viveu na Serra da Gardunha, Santos catalogou centenas de avistamentos de estranhas luzes e objetos voadores não identificados, e também investigou casos semelhantes ocorridos aos seus vizinhos e outros habitantes do local. A incidência de ocorrências estranhas era tão grande que deu origem a manchetes em diversos jornais da época. Em 1978, por exemplo, o jornal Nostra, segundo os relatos de Antônio Duarte dos Santos, publicou uma manchete afirmando terem ocorrido mais de 500 avistamentos ufológicos naquela região. Assim, a Serra da Gardunha se tornou de um momento para outro o ponto mais quente da ufologia portuguesa dos anos 80, uma reputação que ainda hoje mantém. Santos levou muito a sério a missão que acreditava ter sido dada a ele pelos seres que o contataram.
O aviso para que não mexessem na serra o levou a apelar a diversos órgãos públicos para tentar impedir a construção de um túnel através da Serra da Gardunha. Obras que, segundo acreditava, iriam perturbar o cosmódromo ali existente. Sua vitória foi parcial e o trajeto original do túnel acabou sendo alterado, mas certamente mais por razões de ordens técnicas e financeiras do que por intervenção extraterrestre. Na época, circularam rumores até de que o então primeiro-ministro de Portugal, António Guterres, deslocava-se frequentemente para o local para acompanhar o desenvolvimento da construção, sendo também alertado pelos seres quanto aos problemas técnicos que causaria ao cosmódromo. Histórias mais mirabolantes ainda também abundavam, como a de que a aquisição de aviões norte-americanos F-16 pelo governo estaria ligada às descobertas na Serra da Gardunha. Obviamente, nenhum de tais rumores se mostrou verdadeiro. As visitas frequentes de Gutierrez ao local ocorriam porque sua mãe residia nas mediações da serra. Assim como a compra dos caças F-16 era necessária para a adesão de Portugal ao programa Peace Atlantis, que visava a concessão aos Estados Unidos da base aérea das Lajes nos Açores. Quanto ao túnel, acabou se tornando o mais extenso de Portugal e uma das obras mais importantes do distrito de Castelo Branco, hoje servindo às populações lá existentes. Até onde se sabe, não há relatos de UFOs em seus arredores. Já esclarecida a origem dos boatos, faltava os mistérios da Gardunha e as ocorrências ufológicas que aconteciam constantemente por lá, com grande parte delas envolvendo Américo Duarte dos Santos. E em junho de 1994, logo pela manhã, alguém bateu à porta de sua casa no sopé da serra, deixando-o surpreso ao ver que seu visitante era uma pessoa que há tempos queria conhecer, pois assistira uma reportagem na TV com aquele homem que lhe despertara a atenção. Ele se chamava Joaquim Figueiredo, era fotógrafo, jornalista e curioso quanto ao fenômeno UFO. A equipe da Sociedade Portuguesa de OVNIologia, SPO, foi até o Cabeço da Penha. A conversa se estendeu por 8 horas e Santos então mostrou ao visitante seu acervo de casos, contou suas experiências e de outras pessoas, além de mostrar-lhe fotos de estranhas marcas que disse que os seres haviam feito no tampão de madeira de sua mesa de jantar. Entretanto, pareceu que os sinais poderiam ter sido feitos com um simples canivete. E ao terminar a conversa, Santos disse ao visitante que ele continuaria a sua obra na Serra da Gardunha. O certo é que a mesma paixão que Santos tinha pelo local também acometeu Figueiredo, que por muitas vezes retornou até o local, e que não tardou a relatar ter passado por incríveis experiências. No verão de 1998, por exemplo, Figueiredo convidou um amigo para visitarem a Serra da Gardunha, e nela pernoitaram em diferentes locais. Mas quando entraram em uma certa caverna existente no Cabeço da Penha para dormir uma certa noite, estranhos acontecimentos ocorreram. Figueiredo acordou assustado pelo som do que lhe pareceu serem fogos de artifício às 2 da madrugada, tão próximos que pensou que havia alguma festa nos arredores da serra. Sem acreditar nesta possibilidade pelo avanço das horas, levantou-se e caminhou para o exterior da caverna, sentindo um leve e estranho tremor de terra debaixo de seus pés, que curiosamente não ocorria do lado de fora.